Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou comentar a mais recente pesquisa divulgada para presidente da República e ela foi feita pelo Poder Data entre os dias 27 e 29 de setembro. Eu vou falar desses números do primeiro e do segundo turno, mas eu quero pedir antes a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like e compartilha com amigos. Pessoal, antes de falar dos números, é importante destacar por que a gente analisa aqui as pesquisas. Eu tenho dito sempre, e vou repetir lá no final, para que a gente não se empolgue demais com uma ou outra pesquisa e nem para que a gente se desespere. O importante é, há mais de um ano das eleições como estamos agora, é a gente olhar para os números e tentar tirar dele algumas reflexões e colocando aqui algumas possibilidades para aquilo que vai acontecer daqui até outubro de 2022, quando de fato teremos que ir às urnas e escolher quem a gente quer para deputado, senador, governador e presidente. No caso, deputado estadual e federal. E aí eu vou trazer aqui então nesse vídeo os dados do Poder Data, que entrevistou 2.500 pessoas, repito, entre os dias 27 e 29 de setembro, tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Aqui vai trazer dois cenários de primeiro turno. No primeiro, parece Lula com 40%. Aqui eles colocam os dados da última pesquisa, lá no site também está assim, e Lula aparecia com 37%. Eu não sei se seria legal fazer isso, porque no mês anterior você teve um cenário diferente desse. Eu vou explicar aqui por quê. Mas vamos lá colocar o que eles estão colocando lá. Então Lula tinha 37%, foi para 40%. Bolsonaro aparece aqui com 30%, ele tinha 28%. Ciro Gomes, que tinha 8%, nessa aqui aparece com 5%, já vou explicar um detalhezinho aqui. Datena tinha 4%, mantém. Dória tinha 4%, caiu para 3%. Mandetta, que tinha 5%, também caiu para 3%. Pacheco, que tinha 4%, caiu para 2%. Alessandro Vieira, que não aparecia antes, aparece aqui com 1% dos votos. Aldo Rebelo, que também não aparecia antes, agora aparece aqui com 1%. Então você tem dois aqui que não se tinha no cenário anterior, por isso fica complicado comparar. Branco e nulo, 9%, não sabe, 2%. Mas o fato aqui que chama a atenção é praticamente todos os candidatos, fora Lula e Bolsonaro, tirando aqui Datena que manteve, e Alessandro e Aldo que não estavam, mas você pega Ciro, Dória, Mandetta e Pacheco, todos eles tiveram queda no percentual que foi apresentado no último levantamento do Poder Data. Então é necessário observar, será que isso vai se repetir nos outros meses? O que eu acho estranho, sobretudo em relação ao Ciro, é porque eu analiso todas as pesquisas aqui, ou quase todas, né? Às vezes passa uma ou outra batido aí, mas todas elas, das que eu analisei aqui, pegavam o Ciro numa tendência de alta, subindo aí por 2, 3 meses na sequência. Inclusive a pesquisa tida como a mais confiável de todas, que é a Datafolha, em que lá o Ciro aparece tendo num cenário 9, no outro 10, no outro 11 e no outro 12. Então aqui ele aparecer com 5%, está muito diferente do Datafolha que foi divulgado aí recentemente. Mas vamos lá analisar aqui então o cenário 2, que aí eles tiram o Leite e colocam o Dória. Não vai mudar muita coisa. O Lula aparece com 43%, Bolsonaro 28%, o Ciro 5%, Leite 4%, Mandetta 3%, Datena 2%, o Pacheco 1%, Alessandro Vieira e Aldo Rebelo também com 1%. Branco e nulo 10%, não sabe 1%. Vamos falar aqui então do segundo turno. Lula venceria Bolsonaro 56-33. Aqui uma oscilação dentro da margem de erro de 2 pontos. A vantagem do Lula, que era de 25, então caiu para 23. Lula venceria Eduardo Leite 53-15. Aqui 38 pontos de diferença. Quem acompanha o canal sabe, né? Eu tenho profundas divergências do Eduardo Leite. Vamos falar aqui do Dória também, 53 para o Lula, 15 do Dória. Mas é impensável que realmente, se acontecesse um segundo turno, se o Lula teria realmente 38 pontos de diferença para esses dois. Eu acredito que não, mas esse aqui é um retrato do momento, porque aqui você tem 32% dos votos entre nulo, branco, que é praticamente todos eles, e um pequeno percentual que não sabem. Dória venceria Bolsonaro 46-35. A diferença que era de 7, aqui no caso, subiu para 11 pontos. Eduardo Leite também venceria Bolsonaro 44-34, uma vantagem também de 10. E Ciro venceria Bolsonaro 46-36.
Detalhe também aqui que destoa das outras pesquisas. A diferença do Ciro para o Bolsonaro, que aqui era 4% no mês passado, quando outros institutos já davam para cima de 15, quase 20 pontos. Agora Ciro amplia a vantagem de 4 para 10, mas ainda assim está bem diferente. Não teve simulação de Lula contra Ciro Gomes. Aqui o que a gente tem que registrar: Bolsonaro perde para todos. Lula, em relação a esse que foi colocado aqui, também ganha de todos. O Dória e o Ciro aumentaram a diferença para o Bolsonaro. Eduardo Leite não deu para saber porque não foi feita essa simulação antes. E a diferença do Lula para o Bolsonaro diminuiu. E que a pesquisa não trouxe os dados relacionados à rejeição de cada candidato. O Poder Data costuma soltar algumas informações aí em dias diferentes. Então, como não soltou aqui, eu preferi gravar com esse cenário de primeiro e segundo turno. E depois a gente divulga aqui também a rejeição deles quando for divulgado. E vou repetir aqui de novo: não é momento para desesperar e nem é momento para a gente empolgar demais. Essa pesquisa, como eu disse aqui, ela destoa em vários números, em vários dados em relação a outras, mas mesmo assim a gente tem que tentar tirar algumas reflexões de tudo isso. Estamos a mais de um ano das eleições quando eu paro para gravar este vídeo. E muita coisa vai acontecer. Se a gente pega a pesquisa de um ano antes das eleições, nunca que elas repetem o que vai acontecer realmente. Você pode até ter o candidato que lidera no segundo turno, mas é muito comum, ainda falei hoje num vídeo aqui, que em 94, por exemplo, Lula em maio tinha 41 contra 17 do Fernando Henrique. Em maio. Em outubro, Fernando Henrique 54 contra 27 do Lula. Então inverteu totalmente, Fernando Henrique teve o dobro dos votos do Lula. Você pega 2018 também, o cenário um ano antes era totalmente diferente do que a gente teve realmente. Mas é importante a gente estar atento, ficar avaliando, ver em relação aqui à tendência. Algumas questões que a gente tem que parar para pensar. Bolsonaro estará elegível o ano que vem? O TSE, inclusive, avança em relação a alguns processos ali que podem realmente tirar Bolsonaro. Qual que vai ser o desfecho da CPI da Covid? Recentemente, a gente está vendo coisas aí que, olha, pode sim complicar Bolsonaro. Como a economia estará até as eleições? Isso é o que afeta muito a vida de um presidente da República. Lula vai mesmo se candidatar? Vamos esperar, porque olhando para esses números, talvez ele realmente fique empolgado. Mas e se a coisa mudar lá para frente? E se Bolsonaro cai e Lula perde esse número alto que ele tem aqui hoje, parte dele por conta do antibolsonarismo? A elite vai aceitar não ter nenhum candidato aí preferido dela, que no caso seria o Dória, ou vai tentar fazer alguma coisa para emplacar alguns dos seus preferidos? Vamos avaliar. Será que esses pré-candidatos que aparecem aqui hoje, alguns deles conseguirão sentar numa mesa e tentar construir uma aliança para, assim, se fortalecerem e tentar quebrar essa polarização? Quem será o vice de quem? E quando começar os debates, as entrevistas, tempos de televisão? Então, meus amigos, tem muita coisa para acontecer e o cenário pode mudar totalmente. Inclusive, amanhã eu vou analisar uma outra pesquisa aqui que já mostra um cenário bem diferente dessa, tanto em relação a Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, falando aqui dos três primeiros. O momento agora é para quê? É para avaliar projeto, avaliar os candidatos, o histórico de cada um, qual que é o passado, qual a experiência que tem, enfim, foi envolvido em corrupção, não foi? Isso tudo é o que a gente tem que ter muita paciência agora, não só para a gente avaliar, mas tentar fazer o trabalho de formiguinha para que outras pessoas não se sintam pressionadas a votar num candidato porque ele é menos pior do que o outro. Isso a gente faz no segundo turno, quando o candidato preferido não está lá. Aí sim, a gente vai para o segundo turno e fala, peraí, já que o meu não veio, deixa eu votar no menos pior. No primeiro é necessário avaliar realmente qual é o melhor candidato, qual tem as melhores propostas, e aí para a urna, confiante que estamos votando em prol de um projeto. E não podemos ir novamente nessa ideia do pelo menos vou tirar Bolsonaro. A gente fez isso em 2018, em que muita gente foi para a urna dizendo, pelo menos vou tirar o PT. E a gente está aqui vendo qual foi a consequência disso. Então é necessário ter muita calma nessa hora, avaliar e tentar refletir. Daqui até as eleições tem muita coisa realmente para acontecer. Meus amigos, é isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo no canal Politizando.